Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetãoCast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. E se depender da galera da tolerância, você estaria comendo cachorro nesse momento. Bem, o tema desse episódio é justamente sobre essa questão desse pessoal progressista em falar que todos os conservadores são fiscais do rabo alheio. São aquelas pessoas que não têm tolerância, aquelas pessoas que são fechadas, são mente fechadas, são pessoas que querem impor a sua religião cristã, são pessoas que querem perseguir as minorias, as ditas minorias, aí quer perseguir os gays, quer perseguir os negros, quer perseguir as mulheres, quer perseguir os índios, aí quer impor, como falei, quer impor a sua religião, fica falando de Deus, de pátria, de família, essa coisa ultrapassada, retrógrada. O importante é falar sobre todas as formas de amor, todas as formas de família. Isso aí é evolução do ser humano. Então, uma coisa que me fez, serviu de inspiração, para falar sobre esse assunto, foi o caso lá da Bienal do Livro, aqui do Rio de Janeiro, onde aí teve lá uma denúncia de uma HQ da Marvel, onde tinha dois caras se beijando. E aí o prefeito aqui do Rio, Marcelo Crivella, não gostou nada disso. E aí foi o suficiente para o pessoal da esquerda aqui, o pessoal do Projaquistão, o pessoal da Leblonsfera, começar a ficar falando em censura, ditadura, enfim. E aí o Felipe Neto, nada demagogo, imagina, foi lá e comprou 14 mil exemplares de livros voltados para o público LGBT. E aí falando aquelas chavões, né? Tipo, o amor venceu, o amor vai vencer tudo, que não sei o que, pela tolerância, pela diversidade, contra a censura e blá, blá, blá. Lembrando que é o seguinte, quando o pessoal fala de o amor venceu, não sei o que, isso aí é um chavão, é uma frase do movimento LGBT. A falar o amor homossexual vence tudo. Não é o amor de verdade, que a gente sabe e conhece muito bem. Então, esse pessoal progressista, esse pessoal da academia, esse pessoal aí da grande mídia, fala tanto dessa questão de que todos os conservadores são pessoas aí que só sabem olhar para o rabo alheio, não se preocupam com os problemas aí da sociedade. Aí fala, o conservador não liga para as desigualdades sociais, porque, não sei o que, conservadores, eles só querem saber de impor a sua religião, de querer ser uma pessoa que vive com a mentalidade da Idade Média, não sei o que, porque adora falar mal da Idade Média, né? Mas enfim, aí fala toda vez que qualquer governo que não seja de esquerda, eles vão falar, é um governo obscurantista, é um governo retrógrado. Qualquer atitude desse governo de direita, eles vão dizer que é retrocesso. Vocês veem, sempre o pessoal aí da Uni falando, temos que lutar contra os retrocessos do governo Bolsonaro. Porque, na verdade, esse é um papo aí antigo. Já falei sobre isso no episódio 7. Um episódio chamado Balbúrdia Vermelha. Fala com toda a história, essa história da Uni, toda a demagogia da Uni, que ficam falando essa coisa de lutar pela educação pública gratuita de qualidade. E aí os esquerdistas ficam nessa, quanto lá, no caso, aí o prefeito está preocupado com beijo gay, a cidade aqui do Rio de Janeiro tem vários problemas, não sei o que, só para posar de santos, né? Eles são os bastiões ali da moralidade. É uma coisa curiosa, porque eles falam tanto aí do que os conservadores são aí fiscais do rabo alheio, mas eles ficam falando, posando de santos, posando de puritanos. Aí falando que só no governo de esquerda que
tem tudo, ele tem as soluções de todos os problemas. E aí sempre ficam falando, aqui na época do governo Lula era tudo maravilhoso, era tudo lindo. Aí os pobres, que a pobre podia voar de avião, pobre podia fazer isso, pobre podia ter não sei quantos carros, não sei quantas casas. Aí quando veio o golpe, entre aspas, que foi o impeachment da Dilma, né, eles chamam de golpe, aí pronto, tudo mudou. Agora, aí a fome voltou, tô falando sério, gente. Tem gente falando que, sei lá, sumiu lá o Temer, o vice da Dilma, aí pronto, a fome do Brasil voltou. Aí quando o Bolsonaro falou uma coisa assim, essa coisa de fome no Brasil, não sei o que, o pessoal aí exagera, ou algo do gênero. Aí falou, calma assim, Bolsonaro falando uma coisa dessa de que não tem fome no Brasil, mas não sei quantas pessoas passando fome no Brasil. Toda aquela coisa, o esquerdista, como ele é oposição, cara, quando o esquerdista é oposição, eles são os santos ali, paladinos da justiça. Uma coisa que os esquerdistas acusam os conservadores disso. Porque eles ficam sempre falando dessa forma, principalmente na questão da segurança, porque os conservadores aqui no Brasil, eles falam que para que a pessoa comum ela tenha o direito de ter a posse e porte de arma de fogo. Aí o que eles falam? Aí falam, não, vai virar bang bang, vai virar não sei o que. Aí fala, o cidadão de bem. Por isso que eu evito falar o termo cidadão de bem, porque vai falar. Aí vai vir sempre lá o historiador, ele vai dizer, veja bem, esse termo é cidadão de bem, quem usa é a Ku Klux Klan. Aí, por exemplo, ele vai dizer que quem fala, refere a um cidadão comum como cidadão de bem, aí, equivale aí a um membro da Ku Klux Klan. Olha essa coisa maluca. Que foi criada seria a esquerda americana, o Partido Democrata, mas isso omitem. Então essa coisa, aí fala que o conservador ele não liga para as políticas públicas, né? Aí não tem, assim, eu falo assim, um político conservador ele não liga para as políticas públicas, não tem propostas para saúde, para educação, para segurança, não sei o que. Para ele só resume a simplesmente implicar com os gays, com as feministas. Porque nessa questão do aborto, né, fala, não, mas os conservadores são hipócritas porque são contra aborto, são contra. Aí falam que não são pra vida, mas são a favor de pena de morte. São a favor de que mate aí traficante. É assim que ele fala, né? Aquela coisa, não é pró vida, é pró nascimento, porque não cuidam da pessoa que nasceu, né? Tem que estar vivo, aí sei lá, viram traficante, não sei o que, viram bandido. É sempre essa coisa, né? De que assim não vai nascer. A pessoa que na favela vai nascer, a pessoa nasce na favela vai ser um traficante. Isso. Aí depois falam que quem é o preconceituoso é quem é da direita, né? Enfim. Quem é preconceituoso é o conservador. Quando na verdade ele usa todo esse papo aí demagógico a favor de assassinato de bebê. Isso que o aborto é, assassinato de bebês. Mas claro, isso tem a ver com essa questão eugenista. Lá de Margaret Sanger, né, que criou a Planned Parenthood, né? A fundação lá que diz aí, né? Cuidado de pessoas, aquela coisa dos direitos reprodutivos da mulher, quando na verdade é uma instituição abortista e que visava no extermínio de negros. Porque ali a Planned Parenthood ela acaba atuando justamente nessas periferias onde principalmente em bairros negros, né? Aí justamente a induzir as mulheres a praticarem um aborto e diminuir a população negra. Essa é a verdade.
Mas aí, quando a gente fala contra o aborto, contra o assassinato de crianças no ventre das mães, aí falam, é hipócrita, não cuidam da criança, não sei o que, quando ela nasce. Aí a solução é matar? É isso, não para matar para não nascer pobre? Isso é um pensamento totalmente eugenista. Mas enfim. Mas sempre esse pessoal quer posar de que não, é aquela coisa, é a evolução do ser humano. Então tem que deixar rolar. Não pode ninguém falar nada, nenhum conservador se falar nada, porque vai dizer que é coisa de Inquisição, é coisa de ditadura, é coisa de gente retrógrada. E que são os fiscais do rabo alheio. E não se preocupa com políticas públicas, você só quer saber de se preocupar com o rabo alheio. Quando na verdade, quem prega a questão de censura, aí não vão falar, claro, não vão dar um nome, falar censura, vão dar um nome bonitinho. Conscientização, essa coisa de politicamente correta. O politicamente correto é uma censura. Porque simplesmente você não pode falar tal. Pode falar um ai que vão dizer, tá ofendendo tal grupo, tal movimento. Mas aí muita gente, muito artista aí adere a esse tipo de coisa, muito aí político adere a esse tipo de discurso só pra não ficar mal ali com a imprensa. Aí quando vem políticos que são contra aí o politicamente correto, são contra essa linguagem politicamente correta, são a favor aí dessa pauta conservadora, o que já fala logo, a imprensa fala logo? São da extrema direita, são os populistas de direita, que começam a fazer umas associações malucas com nazismo, com fascismo. Tanto que eu falei no episódio anterior, esse tipo, né, o cristão, o conservador, é o que a Márcia Tiburi considera como o fascista. Digamos assim, o fascista moderno. Porque eles fazem essa associação com o fascista... o cristão, o conservador com o fascista, com o pensamento fascista, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque qual é a frase que define o fascismo? Que é tudo pelo Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. E não tem nada a ver uma coisa com ser uma coisa conservadora. Você pode até, lá na doutrina do fascismo, Mussolini, pode dizer, não, vejam bem, aquela coisa, tem uma coisa ali de conservadorismo, tá? Aquela coisa de ali estudar as tradições, não sei o que. Até lá no nazismo tem uma coisa ali que estudar as tradições, no caso, as tradições da Alemanha. Aí tem uma coisa de conservadorismo e tal. Mas é apenas um aspecto, não quer dizer que é todo o aspecto, assim. Todos os aspectos. O nazifascismo tem uma coisa a ver com conservadorismo, sendo que o nazifascismo é uma ideologia assassina. Já o conservadorismo é totalmente uma coisa avessa a ideologias. Mas enfim, esse pessoal progressista, ele fica com esse discurso de que não, o conservador ele não liga para as políticas públicas, ele só quer saber de olhar o rabo alheio, não se preocupa com as coisas, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão passando fome e o conservador só quer saber de preocupar com beijo gay. Lembrando o seguinte, como eu falei na frase, se não fosse se depender dos progressistas, a gente estaria comendo cachorro. Porque o que é aquela coisa, se não fossem os conservadores, principalmente lá em 1964, quando teve lá a Marcha da Família por Deus pela Liberdade, que foi antes lá da intervenção militar, 64 e tal, antes de começar o regime militar, o povo brasileiro foi lá e protestou contra o comunismo. Até os intervencionistas, né, que pedem intervenção militar, fica falando, não, o povo foi pedir intervenção militar, quando na verdade não é bem assim a história. Então, o povo foi lá lutar contra o comunismo. Teve a influência da Igreja Católica, teve
várias influências da imprensa, da OAB. Infelizmente hoje em dia, né, a OAB e a imprensa estão aparelhadas e tem uma parte da Igreja Católica que está aparelhada. Aí o pessoal foi lá protestar contra o comunismo. E o povo brasileiro, ele é anticomunista. Assim, mas fala assim, mas como é que o povo é anticomunista e colocou o Lula e a Dilma, que são comunistas, no poder? E o FHC, né? Colocou esses comunistas no poder. Pois é, né? Tem toda uma questão de justamente os progressistas, os comunistas, eles agirem na cultura para que esse tipo de gente fosse eleita. Na verdade seja dito. Mas o povo brasileiro é contra o comunismo. Aí, claro, os progressistas vão dizer, que o povo, como é que o povo é anticomunista, não sei o que, logo são fascistas. Porque tem essa coisa, né? O anticomunista é fascista, eu já falei no episódio anterior. Mas enfim. Enfim, é isso que eu tinha a dizer sobre essa questão de que o conservador é fiscal do rabo alheio, não sei o que o progressista sempre fala. Quando na verdade, quando eles só falam isso aí pra ser aquela coisa, eles pagarem de santos, acharem que ser de esquerda que é o melhor, que ser de esquerda é ser tolerante, aí a diversidade, não sei o que. Quando na verdade, quando o esquerdista é confrontado, aí vocês vão ver o que é a tolerância dele. Ele te chama de fascista, nazista, taxista, ciclista. Bem, obrigado por ouvirem e até a próxima.